Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Namoradas, noivos e noivas, como evitar o divórcio em seu casamento? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, lemos: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Querido Deus eterno Pai, claro que eu gostaria de ver mais homens e mais mulheres aqui nesta manhã, talvez aqueles que mais precisam desta mensagem não estejam presentes. Mas Deus sabe quem está, Deus sabia quem estaria aqui nesta manhã, e eu peço ao Pai que a sua palavra possa ir ao encontro desses casais, ao encontro desses maridos, dessas esposas, e que a palavra de Deus não volte vazia, mas que ela possa cumprir o seu propósito na vida aqui de cada casal. Pai, dá-me autoridade para pregar esta palavra, pois ela vem de Deus. Me ajude e me enche com teu Espírito Santo. É o que eu preciso e peço, no nome de Jesus. Amém. Assim como cresce o número de casais independentes um do outro, cresce o número de divórcio em nossa sociedade. Hoje em dia os casais estão aprendendo a fazer todas as coisas separadamente: conta bancária, amizades, passeios e até mesmo quartos separados. Mas quais são as sequelas mais comuns de um divórcio? A primeira de todas e a principal é o pecado que o divórcio representa aos olhos de Deus. Goste ou não goste de ouvir isso, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Divórcio não foi invenção divina, divórcio foi invenção humana. O divórcio nunca fez parte da vontade perfeita de Deus. Pode ser até sua vontade permissiva, mas jamais foi, jamais será vontade perfeita de Deus. Que isso fique claro. Em segundo lugar, uma das sequelas mais comuns é a desestruturação emocional dos pais e dos filhos. Impossível que as emoções, que o psicológico das pessoas não seja afetado através de um divórcio. Depois vem o rebaixamento na autoestima e o medo, tanto por parte da esposa como por parte do esposo, mas principalmente por parte da esposa. E angústia, tristeza, insegurança, insônia e principalmente isolamento. Isolamento, pastor? Isolamento.
A primeira mulher a se divorciar no Brasil foi no ano de 1977. Um ano depois ela se casou novamente e 16 anos depois ela se divorciou novamente. Agora com 80 aninhos de idade, tanto quanto eu saiba, ela está isolada. Ela está vivendo uma vida isolada. Para as crianças, a separação dos pais também é uma tragédia. Primeiro, nada mais será como antes. Imagine isso tudo na cabeça das crianças. Segundo, o divórcio abala a confiança da criança e vai gerar ansiedade. Terceiro, a criança alimenta a esperança de ver seus pais juntos de novo. Quarto, o adolescente tende a reagir com rebeldia. 5, habilidades sociais mais pobres. E sexto, maiores taxas de divórcio em filhos de pais divorciados. E todos esses dados são científicos, estatísticos. Para quem não acredita na palavra de Deus, esses dados foram tirados das estatísticas. Para quem não quer acreditar nas sequelas desastrosas de um divórcio. E é por essas e outras razões que a palavra de Deus dificultou o divórcio o máximo possível. Raramente, por pouquíssimas razões, Deus permite o divórcio entre um casal. E só permite por causa da dureza do coração humano. Mas como podemos garantir um casamento estável e longe do perigo da separação? Seguindo, como sempre, a palavra de Deus. Nesta manhã vamos ver 3 princípios que Deus estipulou para um casamento duradouro. Primeiro, casamento é uma sociedade. Nunca se esqueçam disso. Segundo, casamento é uma unidade. E terceiro, casamento, irmãos, é uma única família. Não são 2, 3 ou 4, mas uma única. Primeiro vamos ver que o casamento é uma sociedade. No versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, não é bom, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea, para ele. O que seria uma ajudadora idônea? Exatamente tudo aquilo que o movimento feminista odeia, tudo aquilo que o movimento feminista se opõe. A ajudadora idônea é o mesmo que uma enfermeira que limpa, cura as nossas feridas. É a mesma coisa que um bombeiro que nos salva, que nos protege, que nos socorre do perigo. A mulher foi feita para isso, para ajudar o homem nessas áreas. Ela foi colocada na vida do marido para ajudá-lo. Veja o final do versículo 20. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Isso depois de toda a criação formada, de todos os seres vivos terem sido criados, Deus olhou e viu que ainda para o homem não havia um complemento. Como funciona uma sociedade dentro do casamento? Primeiro, não pode haver individualismo, individualidade. Quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Deus disse individualismo não é bom. Individualismo não é a vontade de Deus para a vida de um casal. Nenhuma sociedade será bem sucedida se um dos sócios começar a agir por conta própria. Nesta manhã nós precisamos acreditar, confiar na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que não é bom que um dos sócios esteja só. Se não era bom para o homem, também não é bom para a mulher. Só significa tomar todas as decisões sozinho. Só significa não ter ninguém
com quem trocar ideias e pedir conselhos. Só significa assumir todos os riscos sozinho e ser o único culpado pelas boas ou más decisões. Deus não quer que seja assim dentro do casamento. Em uma sociedade, meus amados irmãos, o sucesso, bem como o fracasso, deve ser compartilhado por todos. Amém, irmãos? Por isso que a esposa não é mais santa do que o marido, que não é mais santo do que a esposa, porque é uma sociedade e a responsabilidade é dos dois. Apesar de viver em uma sociedade patriarcal, Jacó, filho de Isaac, foi muito sábio ao consultar na época suas duas esposas, antes de fazer uma decisão drástica, e queria mudar completamente a vida de todos eles. No entanto, ele já sabia qual era a perfeita vontade de Deus, mas mesmo assim, levou a questão para suas esposas. Sabe o que se chama isso? Sabedoria. Sociedade. Eu tinha um amigo, meus amados irmãos, que sempre foi muito ele mesmo, individualista. Desde cedo ele aprendeu a trabalhar para ajudar os pais, ajudar nas despesas de casa. Desde cedo ele tornou-se uma pessoa muito responsável e consequentemente individualista. Casou-se e continuou individualista. Não explicava nada para a esposa do que acontecia com ele, fazia decisões das mais importantes sem consultá-la, saía e chegava em casa na hora que bem entendia, sem dar satisfações. Conclusão: hoje ele está sozinho e divorciado. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Significa que não é bom que o homem ou a mulher seja dono do seu próprio nariz. E nós não somos. Se você é uma pessoa individualista, talvez seja melhor não se casar, fique sozinho, porque o casamento é uma sociedade e dentro do casamento não pode haver individualismo. Além de não poder haver individualismo, não pode haver substitutos. Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Ele trabalhava muito, desde a hora que acordava até a hora que ele ia dormir. Ele não tinha tempo, ele não tinha tempo ocioso. E apesar de toda a sua ocupação, Deus viu que não havia substituto para o casamento. Nessas alturas, todas as criaturas já haviam sido criadas, mas nenhuma delas e nenhuma das tarefas de Adão podiam suprir as necessidades dele. Por isso Deus disse: mas para o homem não se achava, não se encontrava complemento, ajudador idônea. Irmãos, a Bíblia ensina que não há substitutos para o casamento. Desde que o pecado entrou no mundo, há várias formas de casamento: mancebia, prostituição, adultério, poligamia, homossexualismo, bestialidade. Mas a única forma de casamento que constrói e que fortalece uma sociedade é a união estável entre um homem e uma mulher. Todas as outras formas de casamento são destrutivas. O governo pode passar a reforma da Previdência Social, pode também passar a reforma tributária, pode diminuir o tamanho daquele Congresso Nacional, mas ainda assim o Brasil será uma nação destruída em menos de 50 anos, sem a manutenção da família tradicional. Sem a família tradicional não haverá mais igrejas. Sem a família tradicional não haverá mais escolas, não haverá mais empresas e não haverá mais governo. Isso aqui vai virar uma anarquia. O caso é tão sério que o governo Bolsonaro tentou
em vão instalar o Ministério da Família. Mas políticos do centro, da esquerda e até o judiciário não permitiram. Irmãos, o diabo odeia a família tradicional. Por quê? Porque ela é a instituição mais importante que Deus colocou sobre a face da terra. A família tradicional é a instituição mais importante do mundo. Ela é mais importante que a igreja, ela é mais importante que Israel. Foi a primeira e a mais importante instituição de todas que Deus estabeleceu sobre a terra. A nossa sobrevivência depende da família tradicional. Primeiro princípio sobre o casamento é este: é uma sociedade, não se esqueçam disso. Segundo, é uma unidade. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Osso dos meus ossos. Irmãos, Adão não poderia dizer isso jamais sobre qualquer animal, nem mesmo sobre o chimpanzé pigmeu, cujo DNA é o mais parecido com o do ser humano. Ele também não poderia dizer osso dos meus ossos para nenhum de seus filhos, só para a esposa que literalmente foi tirada de dentro dele. Exatamente por essa razão, Deus idealizou, Deus criou o sexo, o ato conjugal, o ato físico, para que um homem e uma mulher casados fizessem parte um do outro. Por isso que quando a Bíblia fala sobre o ato conjugal, a Bíblia diz entrou. Justamente para que um homem e uma mulher fizessem parte um do outro. E por esta razão, meus irmãos, o sexo fora do casamento, e que não seja entre um homem e uma mulher, é abominação aos olhos de Deus. Adão também acrescentou carne da minha carne. Nós não podemos dizer isso sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre o nosso filho, apenas sobre o nosso cônjuge. O diabo odeia o casamento justamente por causa dessa unidade carnal, espiritual, física entre o casal. O casamento, e só o casamento entre um homem e uma mulher, simboliza a união entre Jesus Cristo e a igreja. E a trindade, a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Por isso o sexo é tão deturpado, porque Satanás quer acabar com esse simbolismo espiritual que o casamento representa. E como funciona a unidade dentro do casamento? Através de sacrifícios. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Pastor, isso é fábula. Pastor, isso aqui é fantasia. Quantos acreditam na palavra de Deus? Não sabemos se Adão sentiu dor, e se a costela retirada lhe fez muita falta depois. Só sabemos disso: ele foi o doador para que a sua esposa viesse a existir. O cientista e pesquisador com quem eu tive o privilégio de estudar por 4 anos, ele estudou na mesma universidade que eu, Adalto Lourenço, descreveu cientificamente a criação da mulher a partir do homem. Eu vou citar, abro aspas: olha que interessante, Deus fez cair pesado sono sobre o homem e ele adormeceu. Isso é anestesia geral. Daí diz que Deus retira uma de suas costelas. Mas por que na costela? É onde tem medula óssea vermelha, e você encontra células tronco. Se você vai clonar alguém, é dali que você vai retirar o material para a clonagem. O texto diz
que Deus fecha o lugar com carne. Isso se chama cirurgia plástica. É o que a gente faz para não ter nenhum tipo de defeito. Daí diz que Deus transforma aquela costela numa mulher. Isso se chama engenharia genética ou clonagem. Todas essas áreas nós trabalhamos, são áreas da ciência. Só porque Deus não usou linguajar técnico, significa que não é científico? Quantos podem dizer, eu acredito na palavra de Deus? Amados irmãos, a mulher foi clonada do homem, amém, irmãos? Ela foi retirada do homem. Quer mais unidade do que isso? O sacrifício pela esposa começou com aquela doação da costela, e deve permanecer até os dias de hoje. Efésios 5:25 diz: vós maridos amai quem? Vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, como? Sofrendo por ela, morrendo por ela. O homem começou se sacrificando pela esposa. O homem deve continuar se sacrificando pela esposa. É assim que funciona um casamento. Casamento é uma união entre duas pessoas que envolve sacrifício. Se você é alguém que não gosta de se sacrificar, que não gosta de se entregar, não se case. Fique sozinho, porque o casamento funciona através de sacrifícios. Em segundo lugar, unidade se dá através de ofícios. Veja o versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher ou varoa, porquanto do homem foi tomada. Preste atenção. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Dois gêneros diferentes e dois ofícios diferentes. Adão significa homem ou macho. Mulher significa fêmea ou esposa. A Bíblia sempre ensinou e a Bíblia sempre defendeu direitos iguais. Mas a Bíblia nunca ensinou igualdade sexual, nunca. A Bíblia nunca ensinou igualdade biológica, nunca. Os ofícios do homem e da mulher foram bem delineados. O homem deve ser o provedor de sua família. E a mulher, pastor, ela deveria ser o maior objeto de amor, o maior objeto de cuidado por parte daquele homem. Assim sendo, ela seria uma grande esposa, ela seria uma grande mãe, e ela seria uma grande serva de Deus. Por isso que eu gosto de dizer, não existem mulheres difíceis, existem mulheres mal amadas, mal apreciadas, mal valorizadas. Você sabia que o Brasil é o 5º maior país no mundo que mata as suas mulheres? Inaceitável. Recentemente o governo Bolsonaro endureceu ainda mais a lei Maria da Penha. Amém. Que endureça muito mais ainda. Eu acho que ainda é pouco. Além disso, mais mulheres estão morrendo por AVC do que os homens. Ué, por que isso mudou de repente? Elas deixaram de ser o maior objeto de amor por parte dos homens e passaram a ser o maior objeto de utilidade pública dos homens. Passaram a trabalhar para sustentar a casa também. E elas trabalham 60 horas no mínimo por semana.
40 horas no mínimo fora de casa, mais 20 horas no mínimo dentro de casa, sabe? Elas não estão aguentando. Simplesmente isso. Elas não estão suportando. Como evitar o divórcio em seu casamento? Lembre-se desses princípios que Deus, não a igreja, estabeleceu. O casamento é uma sociedade e o casamento é uma unidade. E em terceiro e último lugar, o casamento é uma única família. Escute o que a palavra de Deus diz, irmãos. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixará é um verbo ou mandamento muito forte e muito claro. Não foi dado para Adão, porque Adão não teve pais. Na verdade, foi dado para os homens que viriam depois de Adão. Deixará quer dizer sair, abandonar e deixar. Não a pessoa dos nossos pais, mas a proteção dos nossos pais. O sustento dos nossos pais, a casa dos nossos pais. Família são apenas o cônjuge, e os filhos, se os cônjuges estiverem, até que estes também, os filhos, saiam de casa. Depois só o casal permanece. Então, como que uma família funciona? Simples. O marido deve se apegar a quem? A esposa. E apegar-se é o mesmo que grudar-se. Adão se grudou a Eva. Ele passou, ou ela passou a ser a sua companheira de todas as horas. Infelizmente, eu já percebi que os casais se grudam muito antes do casamento, mais do que deveriam. E depois que se casam, aí cada um vai para o seu lado. Isso só mostra a ignorância dessas pessoas sobre a vontade de Deus. Provérbios 5, versos 18 a 19 diz: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. O que quer dizer isso? Para quem sabe ler, um pingo é letra. E como nós temos crianças no ambiente, não vamos descrever. Isaac e Rebeca, apesar de dois filhos problemáticos, Esaú e Jacó, foram um casal exemplar. Isaac foi pego brincando com a esposa. Ele pensou que estava, na sua privacidade, quando na verdade alguém os estava observando. Mas era com a esposa, amém, irmãos? E 140 anos mais tarde, ele ainda era apegado à esposa, amava a esposa, precisava da esposa, era carinhoso para com a esposa. Isso me faz lembrar de quem na nossa igreja? Ah, sim, de um casal de idosos, João da Cruz e Terezinha. Apesar de todo o sofrimento, apesar da idade, apesar de todos os problemas de saúde, é um casal dependente um do outro, é um casal que se ama, é um casal que procura sempre estar perto um do outro, e quando um é internado, o outro adoece, porque sente a falta do companheiro, porque sente a falta da companheira. E mesmo uma das filhas cuidando do João, a dona Terezinha fica ali no pé dela para ter certeza que ela está fazendo tudo do jeitinho que o João gosta. Isso só é possível quando Deus está na frente
do nosso casamento. E se o marido deve se apegar à esposa, logo a esposa deve se apegar a quem? Ao marido. E serão ambos uma carne. Hoje em dia, você sabia que as mulheres estão pedindo 2 vezes mais o divórcio do que os homens? Por que será? Uma pesquisa apontou o fato que elas estão assumindo mais funções dentro de casa que os homens. Ou seja, elas estão sobrecarregadas. Mas uma só carne significa que o divórcio é uma amputação. Você pode até viver sem um dos seus membros, mas aquele membro sempre vai fazer falta. É uma amputação, meus amados. Onde estamos falhando? Eu creio que na sociedade, os papéis dos sócios, né? A falta de compreensão que o casamento é uma sociedade entre 2 pessoas, com os mesmos direitos, amém, irmãos? Com o mesmo grau de obrigação para que o casamento dê certo, com o mesmo grau de participação quando dá errado. Por isso que na nossa igreja, nós não julgamos quem foi o certo, quem foi o errado, porque a responsabilidade é a mesma. Eu creio que nós estamos falhando na unidade que o casamento representa. Certamente, o casamento é uma única família. O que eu vou dizer pode até machucar algumas pessoas, mas é a pura realidade. Família, só o casal e os filhos. Depois que nos casamos, nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, primos e primas, tios e tias, se tornam parentes. Minha família hoje é só a dona Raquel, a Rochelle e a Roxane. E quando elas se casarem, se for da vontade de Deus, minha família vai ser só a Raquel. Os demais são meus parentes que eu amo muito. Mas se já é difícil cuidar de uma família, quem vai cuidar de 2, de 3, de 4? Deus nunca quis que as famílias se unissem. Deus sempre quis que as famílias se separassem. Não de forma contenciosa, entendam isso, mas de forma espiritual. Porque o casamento, irmãos, é uma instituição espiritual, tanto quanto a igreja. Precisamos de espiritualidade para termos um casamento feliz. Amém? Vamos ler agora Malaquias 2,14. Malaquias 2,14. Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Pastor, por que na maioria das vezes o Senhor responsabiliza o homem? Deve ser influência da Bíblia. Eu não vejo a Bíblia responsabilizar a mulher. Ela sempre responsabiliza quem? O homem. Então vamos, homens, ter certeza que nossa esposa será tratada como puro objeto do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa proteção. Amém? Vamos fechar os olhos.